bênção para o lar. Tá bom? Alex, quer orar? Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz de estar aqui junto com os irmãos essa noite. Eu estive aqui no começo do ano, mas acredito que muitos irmãos estavam viajando, período de férias, e fico muito feliz de estar em casa novamente. E desde já agradeço ao reverendo Gilberto pelo convite e agradeço a Deus pela sua rica misericórdia. Eu vou pedir para os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, no Novo Testamento. Deuteronômio, capítulo de número 28. Deuteronômio, capítulo 28. Nesse mesmo capítulo, nesse texto, nós vamos ler somente 4 versos. Nós vamos iniciar pelo verso 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 2, diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Agora vamos lá para o verso 15, do mesmo capítulo, que diz assim: Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os teus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Agora vamos lá para o mesmo texto, no verso 39, que diz assim: Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Amém? Feche seus olhos, vamos orar pela iluminação. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, ó Pai, grato, Senhor, por este momento, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós suplicamos, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, ó Pai. Fale aos nossos corações, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha usar o Teu servo de acordo com a Tua vontade, ó Pai, e o Teu querer, Senhor. Que o que sai da minha boca, Senhor, seja tudo que o Senhor quer falar para o Teu povo, ó Deus. Que seja resposta, ó Pai, que seja um norte, que seja um destino, ó Pai, para aqueles que precisam da Tua palavra, Pai. Fale conosco e me-use de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, especificamente no versículo 39, nós lemos aqui que diz assim: Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas. Esse versículo parece ser um pouco contraditório, por conta que diz: vocês vão plantar, vocês vão trabalhar, vocês vão fazer para plantar de acordo com o seu trabalho, mas vocês não vão poder colher deste trabalho que vocês fizeram. E para a gente entender um pouco esse versículo, o que o Senhor quer dizer nessa noite, vamos voltar um pouco lá no começo do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, para nós entendermos o contexto. Lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, o Senhor aparece até Abraão e diz: Abraão, sai lá da sua terra, sai da sua parentela e vai até onde eu te mandar. De você, Abraão, vai sair uma grande nação, uma grande descendência. Então, de ti sairá uma grande bênção. E Abraão, ele escuta, obedece a voz do Senhor e faz o que o Senhor está te ordenando. Logo em seguida, Abraão sai, leva toda a sua família e logo em seguida nasce o seu filho Isaque. E logo em seguida, Isaque tem 2 filhos que se chamam Jacó e Esaú. A história de Jacó e Esaú nós também conhecemos, a qual eles, depois de crescidos, se separam
Jacó e Esaú surgem dois povos na terra de Israel, onde ali eles se separam, esses povos, durante Israel, e esse povo é conhecido como o Reinado do Norte e o Reinado do Sul em Israel. O Reinado do Norte é conhecido como Israel e o Reinado do Sul conhecido como Judá. Em seguida, Jacó e Esaú se separam. Jacó ele teve 13 filhos. Então ali, de acordo com que esse povo se separou, o Senhor ele decidiu, através de Jacó, prosseguir a descendência que Abraão ele tinha prometido para Abraão. A descendência que o Senhor ia cuidar e que o Senhor ia zelar de acordo com a sua vontade. Então, Jacó ele tem 13 filhos. E dentro desses 13 filhos que Jacó tem, ele precisava de uma pessoa para que ele continuasse seguindo a sua descendência. Então, logo em seguida, nós sabemos que Jacó tem 13 filhos. Desses 13 filhos, o mais novo é chamado de José. A história de José nós conhecemos, ao qual ele foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo e logo em seguida ele se tornou, no final de sua história, governador do Egito. E assim que ele se tornou governador do Egito, o povo ia passar por um grande período de fome e um grande período de escassez em questão de alimentos e financeira naquela época. Então o Senhor prepara José, especialmente naquele contexto, para que ele governasse o povo, para que o povo não viesse a perecer mediante a escassez naquela época. Então assim que José governa durante os 7 anos de escassez, tudo está ok, o Senhor guarda o seu povo e permite que o seu povo não passe dificuldades financeiras. Mas assim que José morre, é levantado um novo faraó, um novo governador, e aquele governador ele permitiu que todo aquele povo fosse escravizado e vivesse uma vida escrava. Então ali nós conhecemos todo esse contexto no qual o povo atualmente está vivendo escravizado e ali está sob grande pressão de faraó. E ali Deus ele precisa libertar esse povo dessa escravidão para que esse povo continuasse com a descendência, continuasse com aquilo que o Senhor prometeu mediante Abraão. Então o Senhor vai levantar um libertador daquele povo para que esse povo não viesse continuar na escravidão. Nós conhecemos no livro de Êxodo, ao qual o Senhor levanta Moisés para que viesse libertar esse povo da escravidão. Então, nós sabemos que através de Moisés, o Senhor liberta o povo da escravidão do Egito e permite para que o povo saísse de peregrinação do Egito para um local qual o Senhor tinha preparado para eles. E esse local que o Senhor tinha preparado para eles era a terra de Canaã, uma terra onde manava leite e mel, onde o povo não passasse mais por escravidão e ali eles vivessem tudo aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Nós conhecemos a história da peregrinação do Egito, ao qual o Senhor levanta Moisés e começa a conduzir o povo. Só que o povo era somente andar pelo Egito por 40 dias. Mas por conta da murmuração do povo e da insatisfação do povo de lembrar das coisas passadas, Deus permitiu que eles ficassem por 40 anos no Egito. Mas em todo momento Deus estava com eles, acompanhando eles, e não permitiu que eles passassem dificuldades. Então, quando passa o período de 40 anos, o povo está prestes a entrar na terra prometida, está prestes a entrar em Canaã. Então é neste contexto que nós lemos no Deuteronômio capítulo 28, onde Deus, antes do povo entrar na terra prometida, Deus dá ordenanças para o povo. E são esses versos que nós lemos, ao qual o Senhor diz: o povo está na frente da terra prometida, prestes a entrar, e o Senhor ele dá somente estas ordenanças para eles. Nós voltamos lá no versículo 1 e 2, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então é nesse contexto que a gente se encontra, irmãos. O povo prestes a entrar na terra prometida e Deus dá somente uma ordenança para eles antes de entrar na terra.
presença dele. Ele tem algo preparado para nós. Mas se nós não obedecermos à voz do Senhor, ele diz para o povo, ali, no versículo 15, que nós lemos: se não deres ouvidos à voz do Senhor, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aqui não significa que o Senhor vai derramar sobre nós maldições sobre as nossas vidas, mas Ele vai permitir que sobre as nossas vidas vão acontecer dificuldades. Então nós conseguimos entender que o Senhor tem grandes coisas preparadas para nós, mas é necessário somente uma coisa que Ele pede para nós: obediência, dependência. Porque se nós fizermos de acordo com a nossa vontade, nós vamos falhar. A palavra do Senhor nos diz um princípio muito importante: que se nós tivermos obediência, resultará em bênçãos. Mas se nós confiarmos somente em nossas forças, nós iremos falhar. Mas, às vezes, nós acabamos não desobedecendo ao Senhor. Nós sabemos que foi falado no louvor, o Senhor Ele prova a sua fidelidade a nós, mas, infelizmente, em alguns momentos da nossas vidas nós somos infiéis. E por que nós somos infiéis? Por que nós não obedecemos ao Senhor? Eu queria trazer uns exemplos para os irmãos. Quando a gente compra algo na loja, no Canovo, quando a gente compra algo que a gente está necessitando, muitas das vezes a gente compra algo que precisa ser montado. Por exemplo, quando a gente compra um móvel na nossa casa, um armário, qualquer que seja, a gente precisa montar. E como que a gente vai seguir para montar esse móvel? Lendo um manual de instrução. Tudo que a gente compra novo, tudo tem o seu manual. Muitas das vezes a gente nem olha o manual, joga fora, tenta fazer. A gente fala, eu consigo fazer, isso é fácil. Muitas das vezes não sai como a gente esperava. O móvel fica um pouco torto, às vezes sopra o parafuso, a gente nem sabe para que era aquele parafuso. Mas o manual, em todo momento, ele explica passo a passo de como montar aquele devido objeto. Na nossa vida não é diferente. A gente tem um manual que a gente tem que seguir. A gente tem ali a luz para que a gente consiga todos os dias passar pelas dificuldades, mediante a obediência ao Senhor e a palavra do Senhor. Então, às vezes a gente não lê o manual por conta da nossa ignorância, por conta de acharmos que nós conseguimos sozinhos, nós não precisamos de ajuda. Mas o manual é um motivo, um exemplo que nós devemos obedecer ao Senhor. A palavra de Deus é um exemplo que nós temos como reverência e obediência ao Senhor. E a obediência ela possui três aspectos muito importantes que nós conseguimos observar na palavra do Senhor. A obediência ela precisa ser nas nossas vidas, de certa forma, imediata. Por quê? Nós conseguimos observar que no Evangelho, quando Jesus convida os seus discípulos para seguir o seu caminho e seguir o seu propósito ali naquela cidade, Jesus ele chama eles de maneira imediata. Ele diz: venha e siga-me. Venha e siga-me. Viva de acordo com o que eu quero para vocês. Nós sabemos também que na história do profeta Elias, quando ele vai passar a sua capa, o seu legado, a sua história para o profeta Eliseu, ele chega até o profeta Eliseu e diz, ele joga a capa sobre Eliseu e diz: faça aquilo que o Senhor tem preparado para você. E Eliseu ele diz: deixa eu ir até minha casa e se despedir dos meus pais. Elias até permite, mas ele fala: volte logo, porque chegou o seu tempo. Então chega um momento na nossa vida que o Senhor ele coloca no nosso coração o que a gente tem que fazer, mas a gente fica adiando, a gente fica deixando para amanhã. Muitas das vezes a gente sabe o que o Senhor tem preparado para nós, mas a gente começa a se questionar: será que é o momento? Será que eu devo realmente fazer? Será que eu sou capaz? A gente fica só adiando e fica procrastinando aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Então, para de adiar aquilo que o Senhor tem preparado para você. Muitas das vezes você está na porta da terra prometida, na porta daquilo que o Senhor tem como propósito para a sua vida, mas você tem se questionado: será que é o momento? Então, o Senhor ele te chama nessa noite para você obedecer
Os planos de Deus são muito maiores do que nós podemos imaginar. Mas o que Ele tem preparado para nós podemos ter certeza que é muito além do que nós podemos imaginar. E é algo muito melhor, e algo muito mais prazeroso do que nós tentarmos pelas nossas próprias forças. A obediência ela precisa ser imediata, mas também ela precisa ser interna em nós. Porque muitas das vezes nós obedecemos, nós concordamos, mas por dentro nós não obedecemos. Muitas das vezes pessoas fazem um convite a nós, a gente não sabe dizer não, a gente fala sim, mas chega na hora de fazer a gente fala: por que eu aceitei aquele convite? Por que eu disse sim naquela hora? Muitas das vezes, diante do Senhor, é a mesma coisa. A gente fala: Senhor, eu quero viver de acordo com a tua vontade. Eu quero viver os teus propósitos. O homem pode até ver a aparência, mas o Senhor, Ele vê o nosso coração. Então, se o nosso coração não está disposto a obedecer, a viver os seus propósitos, é um serviço inválido. E aí, então, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, nós devemos obedecer e aceitar os seus propósitos de coração aberto. Então, a gente não vai reconhecer, não tem noção daquilo que Ele tem preparado. Mas o Senhor quer somente o nosso coração sincero, quebrantado. Muitas vezes a gente vai fazer o que o Senhor quer, a gente vai falhar. É normal, porque a gente é ser humano, pecador. Mas, assim como Davi tinha um coração quebrantado, um coração contrito, é assim que o Senhor quer de nós. Porque que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque, mesmo ele sendo um homem que estava à frente das batalhas, um homem que protegia a cidade, ele foi uma pessoa que pecou, uma pessoa que se rendeu aos desejos da sua carne. Mas ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido. Então não se culpe se você tem feito algo que tem desagradado ao Senhor. O Senhor está de braços abertos, dizendo: filho, somente obedeça a minha palavra e obedeça aos meus caminhos, porque os meus caminhos são muito maiores do que os seus. Então, irmãos, é necessário que nós obedecemos ao Senhor. É importante que a nossa obediência seja de uma forma completa, seja uma obediência que nós devemos estar totalmente dispostos, sem olhar para trás. Porque o povo de Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã, mas em todo momento eles murmuravam e olhavam para trás, mesmo estando escravizados no Egito. Eles viam que eles viviam, mas o Senhor tinha para eles, eles não olhavam. Mas talvez não era suficiente para eles. O povo do Egito estava em peregrinação. De alguma certa forma, não tinha que comer aos olhos deles. E eles chegavam até Moisés e diziam: Moisés, você tirou a gente do Egito para que a gente viesse passar fome aqui? Então o Senhor vinha a todo momento suprir a necessidade do povo. Mas o Senhor, antes de permitir que eles entrassem na terra prometida, Ele estava dizendo: eu não quero que vocês murmurem mais. Eu quero que vocês obedeçam os meus mandamentos. E assim vocês serão abençoados. Para nós alcançarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, é necessário somente obediência. É necessário seguirmos os seus caminhos e seguirmos a sua palavra. Bom, irmãos, nós sabemos que em certos momentos da nossa vida nós não conseguimos obedecer. Então eu tenho uma coisa para dizer para vocês: obedecer é para os fracos, obedecer é para os dependentes. Mas como assim obedecer é para os fracos? Porque quando nós reconhecemos que nós não conseguimos sozinhos, é aí que nós entendemos que nós precisamos ler o manual. Quando nós tentamos com as nossas próprias forças e vimos que nós não seguimos de maneira correta, não tem problema você voltar atrás e ler o manual e fazer aquilo que o Senhor quer que você siga. Ele quer que somente você reconheça que você é dependente dele. Porque através da sua fraqueza
aí que você é fortalecido. É aí que o Senhor está contigo. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que somos dependentes do Pai. Nós sabemos que os homens e as mulheres que mudaram a história da humanidade não mudaram porque eram fortes, não mudaram porque eram os melhores, mas eles mudaram porque reconheceram que eram fracos e dependiam, se apoiavam naquele que é forte. Nós temos diversos relatos na palavra de Deus de pessoas que viveram os propósitos do Senhor, viveram a vontade do Senhor plena em sua vida, não porque eram fortes, não porque eram capacitados, mas porque o Senhor se fez forte neles, os capacitou, e porque eles reconheceram que eles precisavam do Senhor. Então, reconhecendo que nós somos fracos, é aí que nós obedecemos àquele que é forte. Eu queria trazer um versículo para os irmãos que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que diz: mas ele que disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Assim como o Senhor prometeu para o povo uma terra onde manava leite e mel, o Senhor promete a nós um lugar onde não haverá mais dor, um lugar onde não haverá mais sofrimento. Mas nós só conseguiremos alcançar este lugar se nós reconhecermos que nós somos pecadores. Que através de Cristo nós temos acesso ao Pai. E que através dele, através da sua obediência aos seus mandamentos e à sua palavra, nós conseguiremos viver de acordo com a vontade do Senhor. A obediência não se trata de uma moeda de troca, mas é porque ele sabe o que é melhor para nós. Eu não vou obedecer e através disso Deus vai me abençoar. Eu vou obedecer porque eu não sei como viver. E Ele que mudou o meu viver, sabe os meus caminhos, sabe os meus propósitos, sabe o meu futuro. Então é isso que eu queria trazer para os irmãos. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós só conseguiremos alcançar as bênçãos do Senhor se nós obedecermos os seus mandamentos. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, como filhos, ó Deus. Somos dependentes de Ti, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, como os filhos fracos, Senhor. Como aqueles, ó Pai, que precisam, Senhor, da Tua mão, Senhor, para levantar, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, continue, Senhor, nos abençoando, continue, ó Pai, nos capacitando, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai, planta em nossos corações a Tua vontade, ó Pai. Senhor, que os nossos planos, que os nossos sonhos, ó Deus, sejam alinhados, ó Deus, com os Teus sonhos, ó Pai. Que aquilo que nós queremos, ó Deus, não seja de acordo com as nossas próprias vontades, ó Pai. Que os nossos propósitos, os nossos objetivos, ó Deus, sejam alinhados com os Teus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja nos fortalecendo, ó Pai. Se estiver alguém aqui, ó Deus, que tem se questionado, ó Pai, o motivo da vida, Senhor, se existe alguém aqui que tem se questionado, e por que está nessa situação atual, ó Deus? Em nome de Jesus, visita essa pessoa neste momento, Senhor. Vem trazendo a paz a este coração aflito, Senhor. E a cada dia, Senhor, vem se revelando mais a essa pessoa, Pai. Para que ela possa entender os seus propósitos, ó Pai. Entender, ó Pai, que ela não está aqui por acaso, Senhor. Entender que o Senhor a ama, Senhor, em qualquer circunstância, Pai. Em nome de Jesus, visita, Senhor, os Teus filhos, ó Pai. Os capacite, Senhor. Esteja conosco todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Até as consumações dos séculos, ó Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco, Senhor. Abençoe esta casa, Senhor. Abençoe, Pai, esta igreja, Senhor. Cada um aqui presente, ó Pai.
esteja conosco, nos guarde, nos capacite, nos fortaleça. Em nome de Cristo Jesus.